Exatamente assim. Presidente, boa noite. Aqui é o General Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou: seria uma tragédia. E falou assim: general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu virei: presidente, muito obrigado pela compreensão do senhor. Dentro das possibilidades, uma boa noite. Ele virou: o ministro Múcio está aí com o senhor? Eu disse: não. Ele deveria estar. E desligou o telefone. Nossa, e aí, hein, Sakamoto? É novidade, Fabiola. Isso já tinha sido avisado, que o Dutra tinha tido uma comunicação, um telefone, foi divulgado para a imprensa nos últimos meses, de que foi divulgado para a imprensa, de que ele teve uma conversa telefônica com o Lula, e ele falou: o Lula queria prender todo mundo, e ele falou que não dava para prender porque haveria um derramamento de sangue, a expressão que ele usou na época, que houve um derramamento de sangue. E aí o Lula falou: olha, frente a isso, então não tem o que fazer, porque a recomendação do próprio Dutra era não fazer essa invasão ao acampamento naquela noite. Isso é aberto, isso não é novidade. Ele está falando agora para a CPI, é claro que ganha fôlego, porque aparece ele falando e repetindo o que ele já disse, que a imprensa já deu, o que já foi falado. E isso, na verdade, não livra a cara do Dutra. Porque o que acontece é o seguinte: o que está sendo colocado é o seguinte: o acampamento na frente do Exército, na frente do comando do Exército, do quartel-general do Exército, foi usado de cabeça de ponte para uma série de atos golpistas, ou para um ato terrorista que foi colocado uma bomba no caminhão de combustível que para explodir o aeroporto de Brasília, e as pessoas planejaram todo aquele processo no acampamento. Depois o ataque à sede da Polícia Federal com a queima de ônibus e de carros, em que também no dia 12 de dezembro, né, houve essa série, partiram também do acampamento, e depois os próprios atos golpistas do dia 8. E aí vamos lembrar todo mundo: depois a polícia do Estado polícia militar, desculpa, veio do Distrito Federal, veio para prender os golpistas no acampamento no 8 de janeiro, e o Exército meteu dois brucutu, dois blindados, uma grande quantidade de militares na frente para proteger os golpistas. E aí, né, o Lula queria a proteção, e aí o general falou: vai ter um banho de sangue. Só que aí você vai fazer o quê? O presidente da República ouve do comandante do militar lá do Planalto que vai ter um banho de sangue. Você faz o quê? Você fala o seguinte: o próprio Exército não vai apoiar essa prisão. O próprio Exército não vai apoiar essa prisão, não vai agir junto. Porque se tivesse Exército, se tivesse Polícia Militar agindo junto, você tinha tido prisão e você não tinha tido banho de sangue. Ninguém é truculento nesse ponto. Você poderia ter garantido uma ação coordenada. O que foi feito? O Exército agiu de forma contundente para permitir que golpistas fugissem do acampamento de Brasília naquela noite. E aí de manhã prendeu o pessoal que não tinha a mesma rede de influência, não era parente de militar e tudo isso mais, como as fontes contam. Então o que acontece? Essa foi a desculpa do Dutra, de que, olha, vai ter um derramamento de sangue. Mas, na verdade, essa foi a desculpa, não foi para impedir um derramamento de sangue. Foi, na verdade, a forma que ele usou para pressionar o presidente da República para que não houvesse uma ação contundente contra os golpistas, permitindo que uma parte deles fugisse. E aí a pergunta que ficou, Fabiola, que até hoje o jornalista se pergunta: quem fugiu naquela noite? Quem o Exército Brasileiro estava acobertando aquela noite? O Exército Brasileiro não acoberta ninguém. Não. E aquelas cenas no Palácio do Planalto, em que os militares, o comandante do batalhão da Guarda Presidencial, os militares fizeram corredor para garantir que golpista fugisse do Palácio do Planalto sem ser preso pela polícia. Precisou o comandante da PM entrar e brigar com o coronel do Exército e diz: coronel, temos que prender, não dá para deixar esse pessoal escapar como o senhor está querendo.
e o que aconteceu no comando militar. É claro que essa construção dessa narrativa protege o Exército e joga a responsabilidade no Lula, que teria, o Lula que decidiu. Mas frente a uma declaração como essa, do tipo, vai ter um banho de sangue, o presidente é colocado contra a parede. Mas o Exército poderia ter agido em parceria com a Polícia Militar, não quis, estava protegendo alguém e até agora não sabemos quem. Quando ele fala que Lula pergunta para ele, José Múcio tá aí? Aí ele falou não, ele diz, deveria estar. Ele tá falando de José Múcio, Oi? né? Claro. Está falando do ministro da Defesa. Está Sim. falando do ministro da Defesa. Que também, naquele momento, e vamos colocar, e sendo bem claro, né? O ministro da Defesa também ele tem que ser alvo de uma série de críticas. O pessoal quis blindar o Múcio na virada, né? Fala, não, ele tentou, ele articulou, ele evitou uma crise institucional. A crise institucional estava colocada, a sede dos três poderes foi alvo de ataque. Nunca na história deste país aconteceu o que aconteceu naquele dia e naquela noite. O Brasil assistiu estupefato bolsonaristas com o apoio de setores da polícia e do exército destruírem a sede dos três poderes numa tentativa de golpe que por muito pouco não foi bem sucedida. Né? Então, o que acontece? É claro, pessoas no governo Lula que precisam responder pelos seus atos. General Gonçalves Dias, o próprio ministro Múcio, precisam responder o que aconteceu, o que estavam fazendo naquele momento e como é que eles participaram de decisões tomadas. Mas não nos enganemos, não nos enganemos. Você tem uma carga, uma quantidade muito grande de pessoas do Exército, inclusive da cúpula do Exército, que estava torcendo por Jair Bolsonaro. Por sorte, Fabiola, os legalistas no Exército e nas Forças Armadas eram em maior número na sua cúpula e isso não aconteceu.